Oi, nenéns, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa videoaula sobre meiose. Bora lá? Vai ajudar a gente aqui a acelerar um pouquinho o conteúdo, né? Meiose bem fácil, bem tranquilo. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Então, o assunto nosso, meiose. Lembrando que meiose é divisão celular, que você sabe bem, não é isso? A meiose é dividida em algumas etapas. Então, temos aqui uma tabelinha que vai ajudar a gente a entender. Esse processo de meiose, ele é dividido em duas etapas, na verdade, né? Que seria a meiose 1 e o outro a meiose 2. Tudo bem? A meiose 1 é a mais importante, é aquela que a gente vai guardar, aquela que tem os eventos que são mais, que são fundamentais, né? Que são mais importantes para a meiose. E a meiose 2, ou divisão 2 da meiose, ela é semelhante à mitose, perfeito? A meiose 1 tem um propósito, e o propósito dela é reduzir o cromossomo pela metade. Ou melhor ainda, reduzir o número de cromossomos pela metade. Então, se a gente começar aqui com uma célula que tenha 46 cromossomos, terminamos aqui com duas células com 23 cada uma. Tá? Então, no final da meiose, teremos duas células filhas com metade do número de cromossomos que a célula-mãe tem. E, no final da segunda divisão da meiose, nós teremos quatro células filhas com metade do número de cromossomos que a célula tem. Tá bom? Ficou com dúvida? Tá bom, então vem comigo, olha. Para efeito didático, então a gente vai dividir aqui a meiose em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Algo que você já viu lá na mitose. Só que aqui tem, para facilitar, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase 1, como ela é cheia de eventos que são exclusivos, então os cientistas dividem essa etapa, uma situação que você não vai precisar guardar, tá? A gente vai visualizar aqui, mas você não precisa guardar isso não, tá certo? Então, as fases são leptótero, vamos ver o que acontece nele, zigótero, tem um evento legal aqui, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá certo? O que você tem que guardar mesmo é que meiose dividida em parte 1, parte 2, parte 1 é reducional, reduz o número de cromossomos pela metade, e a parte 2 mantém tudo igual, tá certo? Beleza? Bora lá. Bora lá, neném. Vamos para a prófase 1. Separei aqui, então, para vocês uma prófase 1, tá? Uma figura da prófase 1. Temos aqui uma célula, lembrando sempre que prófase é prófase, né? Tanto a prófase da mitose quanto a prófase da meiose, elas já começam com centríolos duplicados. Então, nós temos dois pares de centríolos que se duplicaram na intérfase. Entre eles, lembra? Aparecimento das fibras do fuso, igualzinho da mitose até aqui, né? Que mais? O envoltório nuclear começa a desaparecer, né? Ele começa a se desmontar, certo? Ele vai se desmontando devagar porque ele não vai ser utilizado. Aqui dentro, nós temos o nucleolo, que nem aparece mais, aqui ele começa a desaparecer e tal, né? Não estaria aqui o nucleolo. E nós temos um material genético. No caso do nosso exemplo, nós temos aqui uma célula que tem dois cromossomos. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa célula que está em prófase 1, ela inicia-se, né, com 2N, tá? Vou colocar aqui no canto, ó, 2N igual a 2. Ou seja, temos aqui dois cromossomos que são homólogos, perfeito? Para cada cromossomo, um outro igual a ele. Então, temos dois lotes de cromossomos, 2N igual a 2. Tá? Reparem também que esses cromossomos já estão duplicados, porque eles duplicaram lá na intérfase. Daqui a pouco a gente relembra isso. Prof, vamos aprofundar um pouquinho? Vamos, dar uma olhada rápida. A prófase 1 eu falei para vocês que é dividida em leptótero, zigótero, paquíteno, dipótero, acinese, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho esses quatro cromossomos, cada cromossomo tem uma cromátide. Então, é correto eu falar que tem quatro cromátides nessa situação, certo? Beleza. Aí o que vai acontecer? Bom, antes de entrar na prófase 1, lá na intérfase, então temos aqui uma linha do tempo, né? Na intérfase, ocorreu a duplicação que eu falei para vocês, o material estava descondensado, tal, né? Então, o material sofreu uma duplicação, como ele está mostrando aqui. Depois da intérfase, aí, esse material, ele tem lá a célula entrando em meiose, entrando na prófase 1. Então, ele começa a se condensar. Lepto é fino. Tá? Então, aqui estou falando que está fino ainda, mas a tendência dele é entrar em condensação, correto? Ótimo. E agora vem um evento que é exclusivo aqui, né? Que vai aparecer na prófase. Esse evento, pessoas, é o pareamento. Perfeito?
Então, esses dois cromossomos que são homólogos, então esse cromossomo é homólogo desse, eles são homólogos, eles vão se condensando e, ao mesmo tempo, um evento importantíssimo chamado de pareamento. Tá? Então, eles vão parear. O pareamento é um evento que só acontece na meiose, não acontece na mitose. Tá? É uma marca registrada da meiose, perfeito? Uma marca registrada da prófase 1. Conforme eles vão se pareando, então formam-se fibras aqui de proteína que vão acabar grudando, né? E parte desses cromossomos que são homólogos. Não necessariamente inteiro, mas parte deles acaba ficando conectada por fibras de proteína. Esse evento aqui é chamado de paquíteno. Como eles estão muito perto e grudadinhos, é possível que ocorra aqui um erro. E esse erro você conhece como crossing over, tá? Crossing over, literalmente, seria atravessando sobre. Então, eu posso ter aqui uma parte, uma cromátide, por exemplo, essa cromátide aqui, pode atravessar sobre essa durante o pareamento. E isso pode ocasionar em um erro, em uma falha, onde acontece uma permuta, onde acontece uma troca. Prof, esse evento sempre acontece? Não, a permuta nem sempre acontece, tá? Mas se ela acontecer, ela vai acontecer na prófase 1. Perfeito? Ocorre a permuta, aí esse material, esses cromossomos, eles começam a se separar. As duas etapas finais são diplóteno e diacinese. Tá bom? Às vezes ainda fica enroscadinho aqui, olha. Ele fica enroscado onde houve o crossing over temporariamente, né? Naquele pontinho onde ele está enroscado ainda, esse pontinho chamado de quiasma. É onde houve a permuta, onde houve a troca. Feito, nenéns? Beleza? Então, o que você tem que guardar da prófase 1? Da prófase 1, você tem que guardar que, você tem que guardar que tem o pareamento, que é o pareamento entre os cromossomos homólogos, evento que é obrigatório, tá? Em toda meiose, esse evento é obrigatório, e tem um evento que é casual, que pode acontecer, né, em um par de homólogos ou em mais de um par de homólogos. Se eu tenho lá 46 cromossomos, 23 são homólogos, então pode ocorrer essa permuta em mais de um tipo de cromossomo. Certo, nenéns? Beleza? Ótimo. Então, essa foi a prófase 1. Depois da prófase, chega a metáfase. Vamos lá? Metáfase. E lógico que é metáfase 1. Eventos que acontecem lá na metáfase, que já estudou, né? Nós já vimos. Então, os eventos são, olha lá, centríolos já estão em polos opostos, as fibras do fuso já estão bem distribuídas, né? E você vai reparar que nesse cromossomo aqui, ele tem um centrômero, tem uma fibra que incide nele, tá vendo? Já está bem condensado, né? Está quase indo ali para o meio da célula. Então, tem uma fibra do fuso mitótico, ou fibra do fuso acromático, que vai se juntar a esse cromossomo. Então, ele tem uma fibra só dele. E o cromossomo que está embaixo, que é o homólogo dele, né? Esses dois cromossomos são homólogos. Então, ele tem uma outra fibra incidindo no centrômero dele. Então, na metáfase, eu tenho o cromossomo totalmente condensado e os pares de homólogos estão distribuídos no meio da célula. Naquela placa, né, que é chamada de placa equatorial, né, ou placa metafásica, tanto faz. Ele já está se preparando, então, para se separar. Perfeito? Então, olha lá. Cada cromossomo recebe uma fibra do fuso. Perfeito? Perfeito? Ótimo. Metáfase 1 está aí, neném. Depois da metáfase, anáfase. Qual anáfase, prófase? Ô, professor? Anáfase, prófase. Qual anáfase, prof? Anáfase 1, tá? Anáfase 1. Quais são os eventos da anáfase 1? Vamos lá. Então, temos lá aquela situação, partes centríolas em cada polo, né? As fibras do fuso. E falando em fibras do fuso, essas fibras começam a encolher. Então, essa fibra aqui, ela começa a encolher, e quando ela encolhe, ela puxa esse cromossomo para cima, tá? E a fibra de baixo, a mesma coisa. Ela começa a encolher, puxando aqui o cromossomo para baixo. Então, nós temos aquele evento que é típico da anáfase 1, tá? A separação dos homólogos. Uma fibra puxando para cima, outra fibra puxando para baixo. Certo? Perfeito? Repare aqui, eu não falei antes, mas repare aqui que tem um pedaço trocado, olha. Isso aqui é o resultado de uma permuta, olha. Então, esse aqui tem um pedaço azul, enquanto esse aqui tem um pedaço vermelho.
Isso significa que houve a troca, isso significa que houve a permuta. Tá? Então, para você não esquecer, olha lá, anote aí, ó. Anáfase 1, separação dos cromossomos que são homólogos. Vamos partir para a última fase da meiose 1, que é a telófase. Telófase 1. Tá? Na telófase 1, temos lá a separação, né? Então, o citoplasma começa a separar, o envoltório nuclear, olha, ele vai reaparecer, como você já viu, não é isso? As fibras do fuso desapareceram para as duas células, o material ele começa a se descondensar, o material genético, os cromossomos vão se descondensando, até que no final do processo vai ocorrer aqui a separação das células. Então, essas duas células vão se separar. E repare o seguinte, nós começamos lá atrás com uma célula com 2N igual a 2 cromossomos, certo? Bom, no final da telófase 1, naquele processo que a gente viu chamado de citocinese, ou seja, completa separação do citoplasma. Então, quando esses citoplasmas se separarem, nós vamos formar duas células e cada célula só tem metade do cromossomo que a célula-mãe tinha. Se ela só tem metade, eu só tenho um lote de cromossomo, um lote é igual a N. Não tem homólogo aqui. E muito menos aqui embaixo não tem homólogo também. Tá? E o número de cromossomos, dado o que a gente começou, N igual a 1. E aqui N igual a 1. Ok? Beleza? Então, nós podemos afirmar que, ao final da primeira meiose, ou da primeira parte da meiose, ou da meiose 1, tá? Ao final da divisão 1 da meiose 1, temos duas células filhas com metade do número de cromossomos que tem a célula-mãe. Ah, prof, é por isso então que ela é chamada de reducional? Oh, yes. Oh, yes, very good. Então, é por isso que ela é chamada de reducional, tá? E ela é simbolizada pela letra R. R e um ponto de exclamação é o símbolo da divisão reducional. Eis que aqui temos, então, a meiose 1, né? Eu espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha compreendido esse conteúdo. Lembrando que a gente vai fazer exercícios na nossa aula a respeito da meiose.